Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de tarô. Meu nome é Maiara, eu sou astróloga e taróloga e hoje eu trouxe aqui para vocês um método, uma tiragem que é voltada para você compreender o seu ano que está passando, no caso 2024, né? E compreender um pouco melhor o que esperar do próximo. Esse método eu não coloquei nenhum nome, talvez até o título do vídeo eu tenha pensado em algum nome, ou não também, porque na verdade esse método aqui, ele é pensado numa adaptação de um outro método que eu aprendi com o meu professor, que é um método um pouco mais simples, e eu resolvi aprofundar e trazer mais casas para entender um pouco melhor a proposta que ele trouxe, sabe? Então esse aqui é uma versão mais aprofundada de um método dele que eu esqueci o nome, que eu acho que é Ano Novo, Vida Nova. É uma tiragem que traz uma renovação. O que a gente precisa mudar? O que ficou meio mal resolvido nesse último ano? Porque às vezes você pode falar assim para mim, Maiara, mas eu sei muito bem o que aconteceu nesse meu último ano. Porque meu ano foi péssimo. E às vezes o ano em si ele não foi péssimo, mas muitas vezes algum acontecimento muito marcante faz a gente ter essa perspectiva de putz, foi difícil esse ano, hein? E a gente acaba esquecendo de todas as coisas que deram certo. Então é até muito bom para a gente avaliar de uma maneira mais abrangente como realmente foi o nosso ano e como encará-lo. Encarar inclusive esse finalzinho, né? Se você ainda está vendo no final de 2024, ou então se você já passou para 2025, encará-lo de uma forma um pouco mais, assim, não tanto no emocional, não tanto no, mas eu acho isso, eu acho aquilo, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Esse aqui é aquele tipo de tiragem de autoconhecimento que volta lá num vídeo que eu aconselhei vocês uma vez a perguntar quem eu tenho sido na situação, como eu tenho visto as coisas, porque muitas vezes nós vemos as coisas de maneira turva, de maneira muito tendenciosa, imparcial, né? Então a gente não consegue ver de maneira completa o que realmente foi o ano que passou, e isso muitas vezes não nos permite crescer, não nos permite aprender o que o ano veio ensinar. Então, os arcanos menores, se a gente utilizar, a gente consegue ter uma ideia ainda melhor de como a gente percebeu aquele ano e tudo mais. Só que aqui, como a intenção é autoconhecimento, eu vou focar nos arcanos maiores, tá bem? Você pode utilizar os arcanos menores também, se isso não trouxer mais confusão. Se der tempo, eu até trago aqui um exemplo também com arcanos menores, que eu tô gravando um pouquinho na correria, porque já vai começar o culto ali do lado, e aí o barulho vai realmente atrapalhar de falar aqui com vocês. Então eu estou tentando utilizar o tempo da melhor maneira possível. Por isso que eu já abri aqui, por isso que eu trouxe um exemplo que eu sei que vai dar para a gente conversar muito, vai dar muitos insights, a começar pelo julgamento. É raro a gente ver uma pessoa falando assim, meu ano foi julgamento, meu ano deu tudo certo, eu me libertei de muita coisa. Especialmente quando a libertação que o julgamento traz é de algo que a gente tinha apego. Já conversamos sobre isso lá no vídeo do julgamento, né, nos arcanos kármicos, que muitas vezes a libertação do julgamento, ela é mal interpretada por nós, porque nós temos um ego, nós temos apegos, nós temos, enfim, muitas coisas, né? Nós temos uma certa ignorância, às vezes, para lidar com as coisas, nós não temos essa visão abrangente, que é o que é a intenção aqui, né? Ver além. Então, o julgamento mostra uma pessoa que esse ano ela se livrou de muita coisa. Só que esse livramento, por um lado, podem ser coisas obviamente maravilhosas, né? Sei lá, uma pessoa que se livrou de alguém que estava stalkeando, enchendo o saco, alguém que estava incomodando, se livrou de um trabalho chato, de um chefe chato, enfim, né? Pode ser óbvio. Mas em muitos momentos isso aqui pode ser alguém que se livrou de um relacionamento que estava fazendo muito mal, mas ainda não enxerga muito bem, que poxa, realmente estava fazendo mal. Então você percebe que aqui a intenção não é ver como você percebeu o ano. Não interessa se você achou uma boa libertação ou não, não interessa se você achou que... O que interessa aqui é que o tarô está dizendo que no fim das contas foi um ano de se livrar de muitas coisas. Inclusive coisas que já vinham se arrastando lá de 2023. Foi um ano realmente de soluções, de finalização de ciclo mesmo, né, no julgamento, inclusive com uma ajuda do destino, para realmente te tirar de situações que não estavam funcionando muito bem. E aí, então, essa primeira casa, ela mostra como foi o seu ano. Aqui nós não vamos nos apegar a plano de leitura, aqui a gente vai ler o núcleo geral do arcano. O que o arcano significa no geral, né? Então a gente sabe aqui, só pelo julgamento, que foi sim um ano de libertação, de cortes com coisas que não estavam fluindo antes, e realmente foi uma coisa boa, foram cortes bons, né?
Porque, por exemplo, na morte também existem cortes, mas eles muitas vezes são muito mais difíceis, muito mais complicados. Tem que partir da própria pessoa, isso é um ponto muito legal, que o julgamento mostra que existe ajuda do destino para livrar essa pessoa de alguma coisa que estava fazendo hora extra na vida dela. Às vezes até lá em 2023 já fazia anos e anos que a pessoa estava presa em algo. Pode ser um vício também, né? Às vezes a pessoa se libertou de algum vício, de algum mau hábito, enfim, a pessoa se libertou de alguma coisa aqui, né? Então nós sabemos disso. Qual é o obstáculo? Ou seja, como assim, Mayara? O que ficou de obstáculo entre o que foi vivido no ano passado, que no caso aqui é 2024 ainda, e o que a gente vai viver no ano seguinte, que aí nesse caso é a temperança, né? Então assim, aqui temos 2025 e aqui nós temos 2024. A primeira casa é essa aqui. A segunda casa é o bloqueio, o que está entre uma coisa e outra, tá bem? Então aqui nós podemos tirar a conclusão de que é uma pessoa que se libertou bastante de coisas aí que ela não estava fluindo, não estava sendo legal na vida dela, e vieram a partir daí outras possibilidades. Então vamos supor, a pessoa saiu de um relacionamento abusivo, saiu de um trabalho tóxico, saiu de alguma coisa que não estava fluindo para ela, e aí vieram outras oportunidades. Nesse caso, a gente vê que ainda está nessa transição. Então, o que quer que tenha acontecido em 2024, ainda existem caminhos que a pessoa tem que escolher para saber o que ela vai fazer aí daí para frente. Então, vamos supor, um relacionamento abusivo, está conhecendo novas pessoas, só que aqui, isso aqui é uma casa de obstáculo. Então, é uma coisa que é complicada para a pessoa. Talvez ela não esteja sabendo escolher bem ainda, não esteja aproveitando esse momento para ver o que ela vai querer fazer ou não, né? Existe muito livre-arbítrio aqui, ó. E talvez justamente esse livre-arbítrio esteja deixando a pessoa meio confusa, meio que analisando, e agora? O que eu faço daqui para frente? Ela ainda não tem uma decisão, ela não sabe muito bem o que fazer aqui nos enamorados, e mesmo que saiba o que fazer, ela ainda tá meio, putz, mas será que é por aí mesmo? Porque, gente, a gente tem mais certeza disso ainda na casa 3, que é onde nós vemos o que eu aprendi com esse ano. Depois nós vamos ver o que eu deveria ter aprendido. Mas aqui a gente vai ver a parte mental. Aí aqui sim nós vamos ver o que nós percebemos do que aconteceu no ano, como nós aprendemos com todos os movimentos desse ano. No caso aqui, a pessoa, ela não aprendeu muito. Por isso, esse aqui pode ser aquele caso mesmo, da pessoa que se libertou, mas ainda não entende o porquê, não entende por que teve que acabar, às vezes saiu de um trabalho que era super abusivo, muito ruim para ela, e ela tá lá ainda, mas por que eu fui mandada embora, né? A torre mostra uma pessoa que ainda tá muito confusa com tudo que aconteceu, isso é confirmado aqui no obstáculo, né, que são os enamorados. Então a gente vê ainda nesse final de 2024, essa transição de 2024 para 2025, outras oportunidades, só que a pessoa de repente não sabendo aproveitar oportunidades, né? Antes de começar esse vídeo, gente, eu já abri com ele aqui, mas eu pedi para o universo me mostrar um exemplo que fosse bom para vocês aqui, sabe? E eu achei muito interessante, porque realmente veio aqui uma pessoa, ó, casa 1, que aconteceu, casa 2, qual é o obstáculo, como está essa transição para o próximo ano. Casa 3, o que a pessoa aprendeu disso? Nesse caso aqui, essa pessoa não aprendeu. E, gente, isso aqui ficou tão óbvio nesse exemplo, ó. Porque a casa 4 é como a pessoa tende a agir no próximo ano. Enforcado. Ela não aceita que alguma coisa acabou na vida dela. Ela quer voltar, ela está estagnada, apegada. Ela tende a ir para 2025 com as mesmas ideias. Então, perceba, a libertação aconteceu no julgamento. Mas a pessoa não percebeu dessa maneira, a pessoa não teve essa capacidade de observar isso com calma. Se tivesse vindo o eremita aqui, aí sim nós veríamos uma pessoa que aprendeu, tipo, nossa, eu tenho que ir com mais calma, eu tenho que, olha, isso aqui não acabou à toa. Por que eu tô indo para um novo caminho? Por que a vida tá me exigindo novas escolhas? Então ela teria sabedoria. E aí aqui, ó, se o enforcado vem aqui na casa 4, de qualquer maneira a pessoa ainda tá meio presa, mas pelo menos ela teria mais sabedoria no eremita, o que não é o caso. Aqui nós vemos uma pessoa que realmente não aproveitou os processos para crescer, para se desenvolver. Não, ela tá lá na torre, totalmente confusa. E ela vai para 2025 com essa tendência a se fechar, a se limitar, a não se permitir. Né? Aqui é plano mental novamente, né? Quais são as intenções dela perante o próximo ano, e também a parte de ações, né? Que também vai para o material, como ela tende a agir diante das energias do próximo ano, enforcado. Aqui é necessária uma alteração urgente, né? Do jeito dela, a gente vai falar sobre isso. Mas
O enforcado mostra alguém que tende a se limitar demais. E aí é que tá. 2024, como a gente pôde perceber, foi um ano aqui para essa pessoa, hipotética, né? Foi um ano de livre-arbítrio, foi um ano de reorganização, de fazer as coisas de uma maneira mais... ter mais domínio das coisas, sabe? Mesmo que seja a vida tirando dela algumas coisas que ela tinha por certo. Existe livre-arbítrio aqui nos enamorados, a gente vê isso, né? O julgamento é sim uma carta kármica, mas é por ajuda do destino. E a gente vê aqui que restou essa coisa da pessoa saber para onde vai, mas pensa bem, o que adianta o destino trazer escolhas? A gente vê que aqui, no caso, as escolhas são obstáculos, a pessoa não vê com bons olhos essas escolhas, esses novos caminhos, ela não está aberta para as novidades. E aí ela se fecha. E o próximo ano já não tende a ser tão amigável, no sentido de a pessoa se libertar aqui. Às vezes, nos anos anteriores, ela fez muito por onde e a vida ajudou. No ano que vem não vai ter a mesma ajuda. A temperança vai pedir calma, as coisas são mais arrastadas, são mais difíceis de resolver, a pessoa também não se ajuda aqui no enforcado. Então, até aqui nós vimos o que veio de resultado de 2024, certo? E em 2025, como que a energia vai ser no geral. Agora, desse lado, e essa parte que eu acrescentei junto com o obstáculo aqui, o eremita mostra o que a pessoa deveria ter aprendido. Então, ao invés de ficar aqui na torre, totalmente, presa ainda nos apegos, querendo, confusa, né? Não sabendo que, poxa, por que aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Se questionando demais, ela deveria ter aprendido com a situação, ter ganho sabedoria, deveria ter... O eremita, inclusive, gente, ele não tira conclusões precipitadas. A torre é muito ansiosa. Você vê que a pessoa ainda está numa transição aqui de mudança para 2025, para que as coisas sejam mais tranquilas em 2025. Porque o julgamento é sim uma carta muito boa, mas a pessoa pode ter sentido isso aqui como um... Meu Deus, cada hora é uma coisa, estão tirando coisas de mim aqui, as coisas estão mudando, eu estou indo para um outro patamar, eu estou sendo obrigada a ir para um próximo nível, né? A gente vê isso por causa da torre, a pessoa provavelmente não queria, muito embora julgamento, lá na frente a pessoa provavelmente vai olhar e pensar, nossa, lá em 2024 eu tive tanta oportunidade, a vida me ajudou tanto. Se ela não acordar para a vida, ela vai olhar para trás e pensar, putz, eu não aproveitei. Por quê? Porque se ela tivesse essa perspectiva do eremita, ela iria conseguir olhar e falar, nossa, realmente eu me libertei daquilo outro. Aqui pode ser uma pessoa que de repente não sabe viver em solitude. Vamos dar um exemplo de uma pessoa que terminou o relacionamento, né? Ela ficou mal aqui porque ela não aprendeu a solitude, não aprendeu a ficar sozinha. Não é nem sozinha, né, a palavra. Solitude é essa coisa de estar consigo mesma, né? Não é questão de solidão aqui, mas ela não aprendeu a vivenciar a solitude. Provavelmente era para ela ter aprendido a cuidar mais de si mesma, fazer as coisas mais por conta própria. O que é o problema do enforcado? Gente, o enforcado é o total contrário, ele quer que alguém salve ele. Ninguém vai salvar essa pessoa aqui no próximo ano, tanto que, qual é o conselho? 7ª e última casa, força, cuide das suas próprias coisas. Aqui, ó, ela tá cuidando do próprio leão, né? Que são os instintos, que são o corpo, é esse lado mais instintivo nosso, mais animalesco. Esse lado que não aceita as mudanças, sabe? Que fica assim, ai, como assim eu não tive controle? É controlar esse lado. A força, ela se torna forte justamente por isso. Porque esse lado ansioso, esse lado básico ali do ser humano, de instinto de sobrevivência, ela sabe controlar, ela sabe lidar. Não é para você ficar se segurando, se forçando, né, a nada. É para você olhar as coisas com mais tranquilidade. Tipo assim, tá tudo bem. Eu posso desenvolver minha sabedoria aqui, escolher melhores caminhos. Sei que 2025 talvez não seja tão... talvez eu devesse olhar como o 2024 foi generoso no sentido de me tirar de situações que talvez eu não conseguisse sair sozinho, sozinha. Como que eu posso ressignificar toda essa minha visão do que aconteceu em 2024 para que em 2025, que é a casa 7, que é como eu posso aproveitar o próximo ano, né, da melhor maneira possível. Eu saiba domar os meus instintos, esse meu lado mais incompreensível, né? Esse meu lado mais difícil, esse lado mais complicado, né? Então, em resumo, nós temos a casa 1, o que aconteceu nesse ano de mais marcante, casa 2, o obstáculo desse ano para o ano seguinte, casa 3, o que eu aprendi com a situação, ou não, né? No caso aqui da torre não houve um aprendizado, como eu tendo a agir no próximo ano, né? Que aí aqui o enforcado, a pessoa precisa se reavaliar urgentemente, essa junção aqui não é boa. E aí na casa 5, qual é a energia do próximo ano? O que eu posso esperar do próximo ano? Na casa 6 é o que eu deveria ter aprendido.
nesse ano que já foi, que se eu não aprendi nesse ano, vai me ser cobrado novamente no ano que vem, que karma nada mais é que isso, né? Eu não aprendi, vão vir situações parecidas para que eu me resolva, né? Então, às vezes, coisas que a vida super me ajudou aqui em 2024, em 2025 não vai ter essa ajuda não, você vai ter que se virar para alcançar essa sabedoria que foi exigida aqui de você em 2024 e que você não acessou, e que tá tudo bem, gente, porque nós somos seres humanos, mas é pra gente se analisar e ver onde nós podemos nos melhorar, para que em 2025 a pessoa possa aproveitar de melhor maneira. Que aí a casa 7, ela fala de como aproveitar melhor as energias de 2025. Então essa pessoa tendo mais autocontrole, sabendo escolher melhor, não se forçando a sair desembestado, fazendo as coisas sem pensar. Estão sendo ofertadas oportunidades de escolha. Aproveita que nessa transição para 2025 existem escolhas. Então, em resumo, seria isso que a gente veria aqui nesse caso. Eu acho que dá tempo de ver um rapidinho, só para a gente ver as diferenças entre uma situação e outra. Peraí, vamos ver, vamos correr aqui para dar tempo de finalizar antes de começar barulho ali do lado. Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, peguei 7 cartas aqui. Aí, então, esse aqui seria uma pessoa que teria um ano maravilhoso. Mas olha a torre aqui. Vamos lá. Essa pessoa aprendeu bem esse ano. Aqui já tá bem mais interessante no sentido de ser mais fácil lidar, sabe? Vamos lá. Aqui a pessoa teve um ano muito produtivo. Significa que foi tudo mil maravilhas, que a pessoa conseguiu tudo que ela queria? Não, mas no geral, a Imperatriz mostra assim um ano muito produtivo, uma pessoa que conseguiu realizar as coisas, pelo menos grande parte delas se desenvolveu, se nem tudo já foi concluído nesse ano em si, já se encaminhou muito bem para que no próximo ano as coisas se desenvolvam, certo? Então foi um ano realmente, a pessoa pode olhar para você e falar assim, mas eu terminei um relacionamento esse ano, foi difícil, tudo bem, mas se você olhar o quadro geral da coisa, foi de crescimento, foi de expansão. Olha, a pessoa cresceu muito esse ano, olha a diferença, né, do outro exemplo para esse aqui. Então essa pessoa cresceu muito, só que até talvez por ter sido um ano muito agradável no geral, a pessoa agora ela pode ter algumas dificuldades de tipo assim, entender que esse ciclo fechou e vai começar um novo, olha lá o mago, né? Já tô pulando aqui as partes, mas enfim, a gente sabe que ano que vem é um ano de renovação. A pessoa, o desafio dela é aceitar mudanças, é aceitar que muita coisa que funcionou em 2024 talvez não funcione igualzinho em 2025, ela vai ter que se virar um pouquinho mais, sabe? E ela se vira bem aqui, tá? Mas isso é um obstáculo mesmo assim, essa transição, essa incerteza. Tá bom, até aqui tudo fluiu, será que vai fluir no ano que vem? Então essa transição, ela traz sim algumas dúvidas, traz alguns imprevistos, traz receio de repente, poxa, será que eu vou ter que me movimentar de um jeito um pouco diferente, porque a Imperatriz, querendo ou não, ela é agradável, igual eu falei, não quer dizer que a vida virou um mar de rosas, mas a pessoa estava assim num contexto agradável, num contexto de crescimento. Agora vem aquele medinho, será que eu vou ter que sair da minha zona de conforto? Será que eu vou ter que descer do meu trono aqui? E tem uma descida de trono, tem sim uma transição que a pessoa vai ter que recomeçar em alguma coisa, refazer algo. Então ela chegou aqui num nível onde já está colhendo frutos e agora vai ter que plantar de novo, né? Às vezes ela vai ter que ir para um cargo novo de trabalho, estava aqui super crescendo, vão remanejá-la, vão colocar em outro grupo, em outra... Entende? Então assim, tem alguma renovação aqui para a vida da pessoa e isso é sim um obstáculo para ela, que ela já deve estar sentindo ali, né? Essa pessoa hipotética, de que, poxa, eu vou ter que fazer coisas novas. Ela aprendeu esse ano a ter paciência, como as coisas foram fluindo aqui, foram sendo produzidas, ela foi vendo que tá bom, devagar e sempre a gente sempre consegue. Pode ter sido uma pessoa que estava há anos tentando fazer o que ela conseguiu fazer esse ano, sabe? Então assim, aprendeu com as coisas que tinha que aprender, aprendeu. Aqui nesse caso é uma pessoa que teve um ano mais tranquilo, num geral. Podem ter acontecido problemas, mas no geral se desenvolveu bem e mesmo assim ela aprendeu, tá vendo? Então assim,
essa questão do aprendizado, a gente vê aqui como que ela viu esse ano. Outro ponto também, gente, aqui a gente vê como que a pessoa realmente percebeu o ano. Ela aprendeu, ela ganhou bastante sabedoria, mas é uma pessoa que se você falasse assim pra ela, foi muito produtivo, foi tudo fluindo pra você, ela ia falar assim, é que você não viu as coisas que eu passei. Porque o eremita mostra a pessoa olhando para as dificuldades. Então, mais uma vez, só reforçando, realmente não foi um negócio tudo de mão beijada, mas foi mais tranquilo para essa pessoa aqui, principalmente assim, em comparação com pessoas que tiveram um ano de torre, né? Vamos supor que viesse assim, ó, a torre mostraria uma pessoa que teve um ano complicadíssimo, alguma coisa muito séria, muito ruim mesmo, que deixou o ego dela no chinelo, sabe? Aqui realmente é uma pessoa que sofreu muito esse ano. Só que aí como que se daria, então, Mayara, o obstáculo aqui de Imperatriz, que é uma carta tão positiva? Muitas vezes a pessoa ficou com o ego tão ferido que o desafio dela agora é ter autoestima, é ter essa... O que eu quero? Às vezes a pessoa pode ter ficado tão desconectada dela mesma que ela já nem sabe se ela merece as coisas, ela já tá meio que se questionando, sabe? Aprendeu muito esse ano, mesmo assim, a eremita mostra, olhou assim para as dificuldades, mas teve paciência, aprendeu a ter paciência também, calma, devagar e sempre, mas a gente vê que prejudicou muito a autoestima dela, ó. A Imperatriz então se torna o desafio, e no ano que vem ela vai ter que fazer coisas novas, lembra? A casa 4, a casa 5 mostra como que vai ser o próximo ano, né? Então assim, você vê que ela vai ter que se renovar, vai ter que fazer coisas novas. Como que ela vai ter a condição de fazer isso aqui? Só trabalhando essa autoestima. O obstáculo de um ano para o outro é essa casa aqui, é o que a gente mais tem que trabalhar, é essa casa aqui e essa aqui, principalmente se vier uma carta meio complicada nessa daqui, uma carta confusa, uma carta, sabe, lua, torre, roda da fortuna, porque a lua no mental, lembra? Essa casa aqui é casa de mental, é mais confusa. Mas então, como veio assim, a gente tem sim uma pessoa que teve um ano mais tranquilo. E ela, pro ano que vem, ela tá indo com muita confiança, apesar de ter olhado para as complicações, apesar dela muitas vezes focar no caminho que foi mais árduo, mais difícil, mesmo assim, no fundo, ela sabe que teve coisas que estavam a favor dela, o mundo mostra ela indo com confiança, ó, tá vendo como é que mudou completamente aqui? Nesse caso aqui, nós temos uma pessoa que tem confiança. Mayara, tudo bem, mas e se viesse assim, ó, a gente vê uma pessoa que aos trancos e barrancos tende a mesmo assim conseguir conquistar confiança no ano que vem. Essa junção aqui, ó, é muito boa, porque realmente é uma pessoa que aprendeu, que vai querer fazer diferente, tá com a autoestima lá no chinelo, mas tá indo pro ano que vem, tipo assim, tá bom, vamos ter que encarar, então vamos embora, né? Então é bem essa vibe. Fato é que, de qualquer maneira, é uma pessoa que vem no próximo ano com essa vontade de fazer e sabendo que sabe fazer, sabendo que é capaz. Como eu falei, nesse outro caso que eu acabei de mostrar, a autoestima tá baixa, mas ela mesmo assim tá com essa coisa de vamos encarar. 2025, como é que vai ser? Para essa pessoa hipotética aqui, vai ser de renovação, como a gente conversou, novas atividades, novos aprendizados, talvez ela comece a estudar alguma coisa nova, vá para um novo setor, como a gente conversou, no trabalho dela, tenha que se virar em alguma coisa que ela talvez ainda não domine, né? O que ela deveria ter aprendido esse ano? Nesse caso aqui, gente, é uma pessoa que aprendeu no eremita, tá? E a justiça, ela vem confirmar que a pessoa tinha, sim, que olhar de uma maneira mais imparcial. O único lado complicado dessa junção aqui é que a pessoa vê que o ano foi muito mais árduo do que ele realmente foi. Foi muito mais difícil do que ele realmente foi. A justiça mostra que a pessoa deveria ter tido uma visão mais abrangente, mais imparcial, olhar que outras pessoas talvez tiveram muito mais complicações que ela, não para comparação, mas para entender que, putz, não, até que eu tive sorte sim, eu tô sendo um pouco... Eu aprendi muito esse ano, o eremita traz sabedoria, mas talvez eu devesse olhar de maneira mais abrangente aqui, que, poxa, né, também não sou esse alecrim dourado todo, não. Também eu tive facilitações ao longo do ano, né? Então, a justiça mostra essa coisa da imparcialidade, do equilíbrio, a pessoa teria que ter uma visão muito... Aliás, a visão aqui tá até tampada justamente por isso, porque é uma pessoa que não escolhe lados que quer enxergar, ela entende tudo. É essa visão mais abrangente e imparcial que a gente conversou mesmo. Como que essa pessoa deve levar a vida, né? Deve encarar as coisas para que 2025 seja melhor? Com otimismo, com confiança, né? Crendo que ela tem a capacidade, porque ela vai ser desafiada assim em novas coisas. Como eu falei, ela pode até ter que se fazer aprendiz novamente em alguma coisa aqui. Pode ter que se fazer aluno novamente em alguma coisa.
Confia no próprio taco, não tenha medo de recomeçar, vai na fé. Que o ano em si, ele tende a ter bastante livre-arbítrio, né? A pessoa, ela vai fazer muito o caminho dela, então ela tem que realmente se centrar mais nela mesma. Não para ficar olhando como foi difícil 2024, como a gente conversou, porque aqui ela precisa ter uma visão mais abrangente, mas para 2025, para entender que ela é capaz, que ela pode fazer e acontecer, que tá na mão dela muitas coisas, né? Para não chegar lá no final do ano que vem, ela de repente falar assim, eu não pude fazer tal coisa. Gente, lógico que a gente não pode fazer tudo 100% à nossa maneira, né? Nós vivemos em sociedade, enfim, tem muitas coisas que influenciam o nosso meio, mas o mago mostra que, no geral, existe sim bastante livre-arbítrio e ela não vai poder, no final do ano, falar que eu não tive escolha, né? Se fosse esse caso aqui, ó, a gente teria sim uma pessoa que não teve nenhuma escolha ou muito pouca escolha em 2024, né? Nesse caso aqui, tá? Nesse caso aqui, a pessoa teve escolha pra caramba, enfim. Mas vamos supor que fosse esse aqui o caso. O ano foi de torre, teve pouca escolha, mas graças a Deus no próximo ano vai ter mais capacidade de escolha. Basta ela não ficar olhando tanto para como foi difícil, olhar mais para tá tudo bem. No frigir dos ovos eu tive uma certa facilidade, sim. O melhor seria ajuda se tivesse assim, né? Mas enfim, no frigir dos ovos eu consegui resolver as coisas, mas é isso. Nesse caso aqui, a pessoa não teria tido tanto livre-arbítrio, mas no próximo ano vai ter, tá bem? Então, basicamente é isso, gente. Espero que tenha sido contribuição para você aí do outro lado. Tenta fazer esse jogo para se conhecer melhor, para entender melhor qual é o movimento de um ano para o outro, o que o universo, o que a vida, o que o divino está esperando de você, o que sua própria centelha divina está esperando de você, para que você consiga aproveitar 2025 da melhor maneira possível. Só um adendo, se você não estiver muito bem, se você estiver sentindo que está muito confuso, muito confusa, evite. Esse tipo de jogada aqui, ele traz muita responsabilidade para nós. Né? Porque nós, enquanto seres humanos, nós temos sim muitos lados que às vezes não fazem da melhor maneira possível, mas também temos muita capacidade de renovar, de se melhorar, de evoluir. Só que quando a gente está meio mal, a gente não consegue enxergar tão bem essas capacidades. Então é o tipo de leitura para você fazer no momento em que você esteja bem, no momento em que você consiga absorver melhor o que o tarot tá te falando, para você não levar para o pessoal, não achar que tá me xingando, tá falando que eu não fui bem, que eu pisei na bola. Jamais, né? O tarô ele é para apontar, olha, talvez nesse ano você não tenha aproveitado tão bem os ensinamentos que o ano trouxe para você, mas vamos fazer diferente no próximo ano? Então essa tiragem aqui eu acredito que é sensacional para isso. Eu fiz para mim também, achei muito legal. E eu espero que eu e todo mundo aqui, né, consiga realmente vivenciar 2025 da melhor maneira possível, tá bem? Gente, basicamente é isso para hoje. Se tiver alguma dúvida, é só deixar nos comentários. Gratidão demais por ter ficado comigo até aqui e eu espero ver você no próximo vídeo, tá bem? Até lá!